Olá, sejam bem-vindos. Esse é o ASENGcast, seu novo canal de informação da Associação de Suinocultores de Minas Gerais. Eu sou Paula Granja e estaremos juntos conversando sobre temas relacionados à cadeia suinícola. O nosso tema de hoje é sobre as perspectivas do mercado da suinocultura. E o nosso convidado é o médico veterinário e consultor de mercado da ASENG, Alvimar Jales. Seja bem-vindo, Alvimar. Obrigado, Paula. Obrigado a todos que nos escutam, né? E essa é mais uma das boas iniciativas da ASENG. A ASENG, que é a ASENG? A ASENG é o associado representado pela sua diretoria e sua equipe, né? Esse é um caminho que a ASENG escolheu, Paula, e eu acho bastante interessante, né? Porque ele se propõe a informação de qualidade, e quando a gente tem informação de qualidade, a gente pode até dizer que a gente está pretendendo também um pouco de educação, um pouco de melhoria do ponto de vista do raciocínio a respeito do negócio, né? Então eu saúdo a ASENG e estou feliz de estar participando, inclusive inaugurando esse novo projeto. Tem um detalhe interessante. Eu estou mais feliz ainda porque eu sou um consumidor de podcast, né? Eu adoro estudar, aprender, escutando podcast durante as viagens por esse interior de Minas aí como veterinário. Ficamos muito felizes com a sua presença também. Um tema, né, que os nossos suinocultores pedem muito. A gente vai falar sobre essa questão das perspectivas e também é importante lembrar que algumas perguntas que a gente vai conversar aqui são perguntas que a gente recebe muito nas nossas redes sociais. E se você quiser nos seguir, o nosso Instagram é ASENG_MG e o nosso Facebook é @ASENGMG. Vamos lá, Alvimar, vamos começar falando um pouco sobre essas perspectivas. O que você traz para a gente desse mercado? Bem comentado, Paula, a respeito das perguntas, né? Aqui também vai ser uma oportunidade da gente ir respondendo a esses questionamentos e essas dores do nosso público, né? As angústias, os desafios, as felicidades. Então nós vamos conversar muito sobre isso, né? O tema realmente do momento é a crise da suinocultura, né? Não há como fazermos um bate-papo desse sem tratar um pouco disso, sem trazer algumas informações a respeito, né? E o que nós temos hoje, Paula? Nós temos realmente, eu diria que na suinocultura moderna, vamos falar depois do Plano Real para cá, um pouco mais de 20 anos, talvez a crise mais aguda que já tenha acontecido, né? Agora no início de 2022, né? Então ela não começou de agora. O ano de 2021 já foi um ano de prejuízo praticamente todo ano, e agora, neste mês de janeiro, houve uma queda muito forte e, ao mesmo tempo, uma subida de custos muito grande, né? Então, realmente, eu diria que, diferente de outras crises, Paula, outras situações, né, o que era mais comum? A crise pegava ali aquela pessoa que tem uma tecnologia menor, que está mais descapitalizada, que tem uma condição de comercialização pior. As crises, elas não se distribuíam uniformemente pela suinocultura. Alguns sofriam mais, outros menos, como qualquer negócio. Esta foi diferente. Ela foi tão aguda, tão intensa, que está todo mundo perdendo dinheiro, independente do grau de tecnologia, independente do grau de capitalização, independente de qualquer coisa, né? E a gente sempre escuta, como é que isso vai se resolver? Sim, passa quando, né? A gente vê muito nas nossas mídias digitais, quando isso vai acabar? Exatamente. Essa é uma pergunta muito difícil de ser respondida, né? A gente pode falar mais do curso do que da duração, tá certo? Por quê? Porque economia, Paula, é um sistema complexo, né? Mercado, capitalismo, ele é um sistema, assim, tecnicamente classificado como caótico mesmo. Então, e ainda tem um detalhe que parece teoria, mas não é, porque ajuda a gente no entendimento, é um caos tipo 2, diferente de caos tipo 1. Qual é a diferença desse? São exemplos simples, tá? O que é um sistema caótico tipo 1? É a meteorologia, por exemplo.
tá certo? Ela está completamente em movimento o tempo todo, mas ela não sofre a influência dos homens, das pessoas, das atitudes. Na hora que você vai para a economia, que é um sistema caos tipo 2, além de toda a sua dinâmica, ainda tem as consequências das nossas ações. Tá certo? Então, e o que isso gera? Dependendo do que a gente fizer hoje, a solução pode ser encurtada ou mais demorada. Então, realmente, aquele desejo que é extremamente comum, né? Qual que é o nosso excesso? Quanto a gente consome por mês? Quanto tempo vai durar? Tecnicamente, né, não é possível responder isso. Agora, qual que será o caminho? Né? O caminho é o de sempre. Não há atividade que exista sem lucro. E justamente uma das perguntas que a gente recebe muito, e eu acho importante falar que você sempre analisa esses dados aqui na Asceng, que o problema está no preço de venda ou no custo da produção? Ótima pergunta. Na verdade, são os dois, tá certo? E aí eu retomo um pouquinho a ideia anterior, né? Então, se uma atividade não sobrevive no longo prazo sem lucro, tá certo? O que irá acontecer? Nós continuaremos a ver enxugamento de oferta, seja pelo peso dos animais para vender ou pelo descarte das matrizes, até que o lucro retorne, tá certo? Então, esse é o processo, né? E esse lucro, então, ou seja, até que a oferta se enxugue a ponto de permitir um preço que não dê prejuízo, e do outro lado também, né, simultaneamente, aleatoriamente, o custo de produção, que estava sempre muito dito que, né, nós teríamos refresco no preço do milho no segundo semestre, mas a gente já começa a escutar uma movimentação no mercado de milho para baixar os preços. Então, é um grande exemplo do que a gente falou. Para este ano. Não, com certeza, assim, a safra do Centro-Oeste, Paulo, vamos dar uma recapitulada. Por que o milho e a soja estão caros? Por causa do ano do Laninha, né? Então, você tem problemas meteorológicos na região sul, todos os anos de Laninha, e aí você inclui seca na Argentina, no Rio Grande do Sul e outros estados. Só que no Centro-Oeste, a meteorologia já está ao contrário, já está perfeita. Então, o que acontece? Haverá boa safra de milho, boa segunda safra de milho. Então, haverá refresco no preço do milho. Mas, como o capitalismo e os mercados reagem de maneira imprevisível, aquela previsão de refresco no preço do milho que estava dita para o segundo semestre já começa a se antecipar, né? Então, a sua pergunta, se a crise é de custo ou de preço, eu diria que ela é dos dois. Tá? E por quê? Então, nós estamos falando isso porque a gente sabe, todo mundo sabe, tá certo? Que o preço do farelo de soja, o preço da soja, o preço do milho, ambos estão em níveis historicamente muito elevados. E aí vamos falar um pouquinho do preço do suíno, tá? Que aí para explicar isso aí, por que também é uma crise de preços, às vezes, de preço do suíno. Às vezes a gente escuta falar assim, o preço está bom, o problema é de custo. A gente precisa de corrigir isso, Paula. O preço não está bom. Sabe por que as pessoas acham que o preço está bom? Porque a inflação foi tão alta e nós saímos de preços de R$ 3,50, R$ 4,50 e viemos para R$ 6,7. Agora, quando a gente corrige os preços do suíno de Minas Gerais no longo prazo e atualiza eles para hoje, o piso são os R$ 6,00. Tá certo? Então, como nós estamos girando em preços de R$ 6,00, eu estou afirmando, baseado em fatos, em informações processadas, que nós também estamos com um preço historicamente barato, historicamente no piso. Então, nós temos uma crise simultânea de preço de suíno e de custo de produção. Fazendo esses comparativos, a gente está tendo essa crise na suinocultura, mas o boi está muito acima, né? Como que a gente pode ver esse mercado, esse cenário atual? Ótima abordagem, né? Isso é, Paula, realmente algo que é constantemente confundido.
tá certo? Então, o preço do suíno diz respeito ao mercado do suíno. O preço do boi diz respeito às condições do mercado do boi, a oferta, a procura, né? A mesma situação do frango. Então, é muito comum a gente ouvir isso, e porque são carnes e elas são, de certa forma, concorrentes lá no varejo e no atacado. Isso existe sim, tá certo? Mas a formação de preço, ela se dá na produção do suíno e na entrega para o frigorífico, na produção do boi e na entrega do boi, tá certo? E, vamos dizer, essa condição de oferta e procura neste elo da cadeia que faz o preço do suíno vivo, faz o preço do frango vivo, faz o preço do boi em pé, tá certo? Então, a gente não faz preço de suíno olhando para o mercado de boi. A gente não faz preço de suíno vivo olhando para o varejo. Definitivamente não. É saudável que a gente observe os outros mercados para trazer algum subsídio para o nosso, alguma informação para o nosso. Mas, assim, é preciso separar isso muito bem, né? Preço de suíno é de suíno. Preço de varejo é de varejo, preço de atacado é de atacado. Eles podem se comunicar ao longo do tempo, mas não são coisas diferentes. Outra coisa, Paula, que a gente escuta muito, né, é se é justo o preço do boi ser tão mais caro que o suíno, né? Aí tem um outro detalhe que precisa ser muito bem observado também. Mercado não é um local de justiça. Então, quem estiver procurando justiça no mercado não vai encontrar, porque mercado é um lugar de riscos e de oportunidades. Tá certo? Então, dependendo dessas condições, de todas essas variáveis, tá certo? Nós vamos ter o preço do suíno, o preço do boi e vamos falar também do preço do frango, né, Paula? Porque é muito interessante, a gente sempre escuta esse desejo de que o nosso produto tenha preço de boi e ninguém olha para o frango, tá? Todos os três são carnes, né? Então, existe uma lógica diferente nos mercados, existe uma lógica diferente na produção desses produtos, né? Vamos fazer um pequeno comparativo do boi com o suíno, nenhum insumo, que é o tempo. Quanto tempo se demora para fazer um boi ao ponto de abate? Quanto tempo se demora para fazer um suíno? Quanto tempo se demora para fazer um frango? E os seus vários custos, né? A gente poderia fazer um podcast exclusivo disso, né? Exatamente. Sim. Então, a gente tem que ter essa clareza. Vou usar uma frase de um associado nosso que é muito boa. É melhor que a gente tenha um boi caro, porque colabora na precificação das demais carnes. Mas querer fazer preço de suíno olhando para o boi é um equívoco. Nossa, maravilha. E pensando também, além desses comparativos, eu acho importante falar das suas análises de dados, que elas são feitas, né, através de uma plataforma criada aqui na Seng, a BSeng, que é a Bolsa de Suínos do Estado de Minas Gerais. Conta um pouquinho para a gente dessas análises, que esses preços eles são feitos em cima de dados. Né? Isso, exatamente, né? Então, assim, o que é isso? Né? Nós temos hoje uma plataforma que avalia constantemente o que está sendo produzido de suínos dentro do estado e, portanto, está pronto para o abate. Certo? Tem várias outras análises, mas assim, depois a gente faz um podcast só da plataforma. Vamos falar acho que vai ser ótimo. Desse pequeno ponto aqui para poder esclarecer. Então, a gente está acompanhando constantemente o nível de mercadoria que chega ao mercado. Tá certo? Então, além da gente entender isso, isto nos permite entender uma série de outras situações. Por quê? Vou tentar explicar. Imagina o seguinte, como se fazia preço no mercado antes da plataforma. Eu acho que é isto, eu acho isso, e você reunia uma série de pessoas, cada um com suas opiniões, todas legítimas, né?
baseadas na sua própria experiência. Hoje, você reúne as mesmas pessoas numa sala onde que a gente tem uma janela para metade da suinocultura mineira e faz uma discussão olhando para isso, certo? Aí eu vou dar um grande exemplo em cima da sua pergunta, qual a diferença? Então, olha só, vou lembrar que nós tivemos um dezembro que foi decepcionante em preços. Verdade. Historicamente, os meses de dezembro são de pico de preço. Os produtores já ficam até esperando, né? Sempre. Dezembro. Sempre, na maioria das vezes. E a gente, por estar analisando os dados, estar vivendo isso, a gente já tinha um sentimento, né? Não é um sentimento puro, é um sentimento baseado em informação. Que nós teríamos as mesmas quantidades de venda, mas que nós tínhamos uma oferta acima daquela demanda. Então, enquanto algumas pessoas falam, o mês de dezembro foi fraco porque o desemprego está alto, o mês de dezembro foi fraco porque a economia está fraca. Pandemia, assim, nós somos capazes de afirmar que este dezembro de 2021 vendeu mais do que o dezembro de 2020, porque está lá na nossa tela, a gente conversa sobre isso. Qual a diferença, então? Que é isso, Alvimar? Como é que esse dezembro não foi como todos os outros? Simples. A oferta de animais estava ligeiramente superior à demanda e às vendas efetivas que foram maiores. Então, é isso que nos permite entender essa complexidade do mercado e ir raciocinando cada vez mais, e procurando ter uma melhor posição, Paula. Então é isso aí. Esse é um belo exemplo de como a análise é feita. Sim, é importante também a gente convidar todos que estão nos ouvindo e nos assistindo para também conhecer o nosso projeto da Bolsa. Entre em contato com a gente nos nossos canais, né, Alvimar? Que vocês possam entender mais ainda aqui do nosso podcast desses dados, porque o associado à Asceng, ele tem acesso a esses dados, né? Ele consegue definir o seu preço, o seu mercado baseado. Com certeza, isso é muito importante, né, Paula? Então, assim, eu vou fazer um convite mesmo, né? E aí eu vou quanto mais pessoas estiverem compartilhando os dados conosco, melhor. Tá certo? Por que isso? Nós já atingimos, tem gente que já falou assim, mas será que a gente precisa de mais? Nós já estamos com metade da suinocultura mineira. É verdade. Nós temos capacidade de enxergar e de analisar metade da suinocultura mineira, que é muita coisa. Certo? Mas quanto mais pessoas estiverem conosco, melhor. Por quê? Porque além de mais informação, as pessoas que compartilham dados têm acesso a discussões sobre esses dados, têm acesso a irem à plataforma e verificar o que está acontecendo. Pode fazer por conta própria, pode contar com a análise do Alvimar, tá certo? Mas assim, nós vamos trazer... Pode fazer essa troca também com os produtores. Exatamente. Então, você pensa o seguinte, você que nos ouve e que está distante dessa discussão, desse processo, eu tenho a tranquilidade de afirmar com todo carinho que você está um degrau a menos de informação a respeito do mercado. Tá certo? E é bom que você venha participar conosco, que certamente você vai ganhar mais entendimento do que está acontecendo com você mesmo. E se você ainda, Paula, vier e associar a Asceng e participar das reuniões de quinta-feira, você sobe outro degrau no entendimento do que é primordial para o seu negócio. Então, isso é muito importante. Não, muito legal. E o mercado também, né, que é uma coisa que as pessoas sempre batem, principalmente nesse momento de crise, é dominado pelos frigoríficos, Alvimar. Porque eles não são parceiros, isso não é uma afirmação nossa enquanto Asceng, mas é o que falam muito nas redes sociais. Eles não são parceiros? Como que é isso? Esta é uma dúvida realmente constante, recorrente, e eu vou explicar aqui por que também ela é mais um mito,
O que é um mito? O que o mito faz conosco? Nos atrapalha a decidir, nos atrapalha a pensar, nos atrapalha a raciocinar, né? Então, essa ideia de que o frigorífico não é parceiro, ela não está certa, né? E que o mercado é dominado pelos frigoríficos, ela está completamente equivocada, tá certo? Por quê? Primeiro, vamos separar as coisas, Paula. Primeiro, que o frigorífico não manda no mercado, né? Nem o produtor. O mercado é feito de produtor, de frigoríficos, de atacado, né? De varejo, de padaria, de restaurante, de consumidor, de exportação. Poxa, Alvimar, mas você falou mais cedo que o preço é formado ali no choque com o frigorífico e agora você está falando que tem uma série de variáveis? Sim, eu estou dizendo, estou separando, Paula, para você e para quem nos ouve, que o mercado, tá certo, é feito desse conjunto amplo de participantes. O preço do suíno vivo é feito no elo cevado suíno vivo frigorífico. E são coisas diferentes, certo? E aí nós temos, inclusive, para afirmar que não há domínio de ninguém, tá certo? A informação, desde 2019, nós temos, eu olhei antes de vir para cá, 69,75% de acordo. Olha Vamos só. arredondar, 70% de acordo. Certo? Ou seja, o que é isso para todo mundo que frequenta a Bolsa sabe. Vou falar um pouquinho para quem porventura não saiba. Quem nos acompanha sabe que todas as quintas-feiras nós temos reuniões entre produtores e frigoríficos. Porventura, quem está chegando agora, se aproximando da Aseng agora e ainda não entende isso, eu vou descrever um pouquinho, rapidinho. Então, todas as quintas-feiras nós temos uma reunião de debate entre os produtores, assim como os frigoríficos também têm entre eles. Depois dessa reunião entre as duas partes separadas, onde cada elo da cadeia decide lá com seus semelhantes, com seus pares, qual a visão deles de mercado, há uma segunda reunião entre as duas partes. E essa reunião ela tem dois resultados. Ou se define um preço em combinação, em acordo, quando as duas partes estão enxergando de modo semelhante o mercado, ou, às vezes, eventualmente, há desacordo. Como eu disse, 70% das vezes há acordo, tá certo? E 30% das vezes há desacordo. Então, ninguém domina ninguém. Se 70% das vezes há concordância, por isso aí já se sabe que há um acordo, de que não há dominação, de que não há ninguém sobressai sobre o outro. E aí a gente tem uma outra métrica, porque quando você pega o desacordo, em determinadas situações, a associação dos produtores acerta o mercado, em outras situações, a associação dos frigoríficos acerta o mercado. E eu falei esses 70%, que são uma métrica desde 2019, que essa diretoria da Aseng vem conduzindo esse processo. Então, nós temos 70%. E aí, naquelas situações em desacordo, uma vez o frigorífico acerta, outras vezes o produtor acerta. É a questão do preço sugerido, seria exatamente. Isso? O preço é sugerido pela Bolsa e depois a gente verifica qual preço vai prevalecer no mercado. Então, se a gente somar, Paula, as 70% que fica em acordo, mais as vezes que cada um acerta, nós vamos ter hoje, atualmente, 84% de acerto para a Associação de Produtores e 81% de acerto para a Associação de Frigoríficos. 3% de diferença quando a gente soma o total das bolsas desde 2019. Definitivamente, e a gente escuta isso
principalmente de quem não participa, é uma visão equivocada, é um engano. Eu entendo que seja um engano porque quem pensa assim está distante do processo, não entende plenamente o processo e às vezes vem carregado com a sua emoção, com outros desafios e tende a transferir uma culpa, a colocar uma responsabilidade que não existe, porque nós estamos falando de mercado livre, tá certo? Mercado sem nenhuma manipulação. Isso aí é em cima de dados, nós estamos abertos ao debate. Quem quiser trazer dúvidas, colocar perguntas, nós vamos responder. Não vou falar com você que nós vamos responder todas, né? Não temos essa pretensão, mas temos condições de responder muita coisa baseada em dados, fatos, tudo processado, para que vocês entendam de verdade como o mercado funciona. Sensacional. Eu acho que a gente já até falou um pouco sobre isso, né? Que é a questão de precificação mesmo, mas a questão da margem do varejo, é bom a gente também frisar essa diferença, que todas as vezes quando o preço abaixa ou fica no preço sugerido, que nós chamamos de bolsa aberta, sempre recebemos também essa pergunta, por que a margem do varejo é tão grande e não abaixa, né? O consumidor final, ele sempre está pagando um preço maior, mesmo a crise na suinocultura tendo uns preços tão abaixo, né? Ô Paula, vamos ter que falar de novo sobre mito, né? Então, assim, é o que a gente falou aqui, é um objetivo da SENG clarear o debate, ajudar no debate, né? E esse também é uma simplificação muito comum. Por quê? Né? Porque, né, o que é muito comum da gente escutar? Você pega o preço de um suíno e faz uma relação com o preço lá na gôndola do açougue ou do supermercado. Tá? Esquece que no meio desse caminho tem uma série de despesas. Certo? Né? Tem os funcionários, tem a luz, tem inadimplência, tem os impostos, tem os aluguéis, tem uma série de coisas do atacado, do próprio varejo. Então, é uma confusão semelhante àquela do boi. Tá certo? Verdade. É querer fazer preço do seu produto olhando para o negócio do outro. E você tem todo o direito de dialogar com o outro, né? Conversar com ele, se não é possível ele abrir mão de alguma margem para conseguir um maior volume, coisas que inclusive a Associação Brasileira faz constantemente e a Associação Mineira e outras fazem, porque essa é uma rede de associações. Mas ninguém tem o direito de querer obrigar alguém, um empresário, a fazer uma alteração no próprio negócio, porque é só ele que conhece os seus desafios. Então, eu faço uma pergunta muito comum para ajudar na reflexão a esse respeito, que dia que você abaixou o preço do seu suíno porque comprou o milho mais barato ou porque comprou o farelo de soja mais barato? Ainda não consegui ninguém que tenha feito isso. É igual a pergunta de milhões de dólares, né? Quando vai melhorar? Exatamente assim, mas é muito importante, assim, e eu preciso de fazer essas provocações, tá certo? Para tocar as reflexões das pessoas, tá certo? Porque todas as vezes que a gente acha que tem alguém fazendo alguma coisa errada com o nosso produto ou conosco, a gente abre mão de fazer o nosso papel, tá? E aí, qual que é o nosso papel nesta crise específica, Paula? Que é preciso comentar. Essa crise surgiu por um aumento de produção feito pelo setor da pecuária. E aí, às vezes, a gente tem o desejo, e às vezes com muita ênfase, de que uma crise construída pelo aumento da produção seja solucionada pelo varejo. É um desejo termos
É legítimo termos esse desejo? É legítimo, mas temos que entender que não é exatamente assim, né? Então, por quê? Porque senão a gente fica gastando energia, gastando um debate com coisas que não vão dar resultado e abre mão de cuidar daquilo que vai dar resultado. É fazer a sua estratégia de defesa na sua própria granja, né? É cuidar de uma série de coisas próprias que vão te ajudar a sobreviver, a navegar por esse desafio atual e chegar lá na frente, né? Então, assim, essa questão do varejo, e aí também tem um outro aspecto muito importante, né? Tem coisas que não resistem à análise de dados, e esse do varejo é um deles. Como assim, Alvimar, não resiste à análise de dados? Quando a gente pega os preços do varejo de carne suína, Paula, atualizados pela inflação, né? Porque como que a gente compara um preço de 1995, da década de 90 com agora 2022? Tem que corrigir a inflação. E quando você faz isso, o gráfico está lá para todo mundo ver, a gente já falou disso nas nossas reuniões. O varejo está abaixando os preços corrigidamente pela inflação desde o Plano Real. Como assim, Alvimar? Então, você está dizendo que o varejo abaixa os preços? Eu falei, estou dizendo que o varejo abaixa os preços. O varejo tem um negócio dele, tem o tempo dele, mas ele está, no longo prazo, diminuindo o seu preço. E aí tem um outro detalhe, Paulo. Em 2014, quando nós temos aí o aumento expressivo do consumo de carne suína pela população brasileira, que é, né, amadurecimento das campanhas de esclarecimento, das campanhas de estímulo de consumo e do aumento da produção, nós temos o varejo fazendo mais uma rodada de abaixar os preços, certo? Então, assim, quando a gente vai olhar os dados, a gente enxerga outra coisa. E aí eu estou me lembrando de um detalhe muito interessante. Eu fiz uma postagem dessa em rede social, alguma coisa semelhante, e um colega consultor de Goiás fez um comentário interessante. Ele perguntou, e o que ele falou é exatamente o mais comum. Que metodologia é essa que você está usando? Porque o que eu vejo nos açougues e supermercados aqui da minha cidade não é isso que acontece. Afirmação. A afirmação dele, olha bem. Aí qual foi a minha resposta para ele? Olha, a metodologia está toda descrita desde a década de 80, essa pesquisa, na Secretaria de Agricultura do Paraná. Mas eu queria te alertar para uma armadilha muito comum. É você considerar uma pesquisa aleatória, completamente informal, em pontos de venda, como algo processado, organizado, sistematizado ao longo do tempo. E realmente ele concordou comigo e eu acredito que eu tenha conseguido tocá-lo. Ele percebeu o que ele estava fazendo. Né? E ele é um consultor que mexe com análise de resultados econômicos. Né? Então, ele estava ali naquele papel de consumidor que a gente fica sempre achando que está sempre subindo o preço e tudo, mas na hora que a gente olha o dado processado, não é assim, Paulo. Não, realmente, as análises trazem outra visão, né? Exatamente. Né? E isso é uma coisa positiva. Porque isso te permite saber o que acontece de verdade com você, né? E é realmente isso aí. E aí quem tem acesso, quem vem se aproximando desse debate que a SENG tem liderado, né? A SENG, associado, diretoria, equipe, né? Quem está por dentro desse debate já começa a perceber que esses mitos nos atrapalham. Com certeza. E como se preparar para esse mercado agora, assim, né? Porque temos as perspectivas, o que virá, que, como você falou, o mercado, ele que demanda as próximas ações do suinocultor, mas tem algum planejamento que ele possa trabalhar atualmente para as próximas cenas, assim, do que vai acontecer na suinocultura? Muito bom comentário, né? Isso aí, né, eu vou repetir a fórmula que não é uma invenção minha, né? Então, ela serve para qualquer empresa
e ela serve, né, ela está visível aí nas suinoculturas de sucesso. E é uma sequência, né? Produtividade, gestão, caixa e solidez. Certo? E por que nessa ordem, né? Sem produtividade, né, dificilmente você vai ter lucro suficiente, né? Sem gestão, às vezes você tem uma produtividade alta, mas a gestão ali do custo, de uma série de variáveis, não está boa. E aí você não consegue transformar a sua produtividade em lucro. Então, com produtividade e gestão, gestão financeira, gestão econômica, gestão de compra, gestão de pessoas, você consegue, né, ter lucro e fazer caixa. O que é fazer caixa? É reserva mesmo. A suinocultura, esse é um modelo de sucesso das suinoculturas perenes. Bastante caixa, porque a suinocultura é uma atividade muito desafiadora. E aí, quando você acumula tempo tendo caixa, você constrói solidez. Tá certo? Então, assim, essa é uma sequência. E eu não estou falando nada de novo. Tá certo? Porque realmente é o simples e o óbvio, entendeu, Paula? Que às vezes é difícil de ser feito, né? Mas é exatamente isso aí. E aí, num momento de crise, talvez a coisa mais importante seja até o caixa. Tá certo? Porque para superar um desafio tão grande desse, né? Você, quanto mais caixa você tiver, menos sofrimento você vai ter. Às vezes não tem tanto caixa, você também consegue superar. Você tem que fazer os seus enxugamentos, você tem que zerar os investimentos, você tem que focar em ações que não vão desequilibrar a sua produção, né? Você tem o que fazer e o que não fazer. Vamos dar um exemplo bem simples, porque isso também gasta um outro podcast discutir a crise, né? Você pode abrir mão de peso ali no final para diminuir um gasto de uma ração que está muito cara em relação ao ganho de peso. Mas você não pode abrir mão da qualidade de um sêmen. Você não pode abrir mão da medicação adequada. Você não pode abrir mão da qualidade lá na pré-inicial dos leitões que vão te dar os cevados daqui a 6 meses, né? Então, vamos dizer, isso aí nem precisa de contar, viu, Paula? Porque as pessoas já sabem. É bom perguntar, né? É bom perguntar. Então, assim, é realmente isso aí. Agora, tem uma dica. Eu acho que a gente pode falar essa dica. Dica importante. É, uma dica para guardar para o futuro. Aconteceu a primeira vez lá em 2002, 2003, aconteceu de novo em 2016 e aconteceu agora em 2019. Em cima de dados e fatos, todas as vezes que nós tivermos um boom e um estímulo grande de exportações, pode anotar, daí a 2 anos teremos uma produção extra circulando no mercado. Então, Paula, essa é uma pequena dica que eu dou para as pessoas que nos ouvem, né? Anotem aí para os desafios do futuro. Eu assisti um negócio lá na Seng e eles falaram isso, para na próxima explosão de exportações eu ficar atento, porque vai ter excesso de produção 2 anos depois. Pode anotar e me cobrar. Com certeza. Exportação também é um assunto que dá outro podcast. Paula, nós não nos faltarão assuntos para tratar aqui. É claro que a Seng vai fazer isso com uma série de outras pessoas. Mas é muito bom esse canal que a Seng está abrindo, porque ele vai permitir realmente debates e reflexões. Eu acho isso muito positivo. Agradeço muito sua presença conosco. Como você falou, teremos outros assuntos. Espero que em breve a gente venha falar de outros assuntos relacionados ao mercado da perspectiva mesmo. Acho que vai ser importante. Acho que vai ter muito questionamento. Mas por que vocês não falaram mais sobre isso? Ficamos em dúvida. Então, com certeza a gente vai ter sua presença aqui outras vezes para a gente destrinchar mais um pouquinho sobre esse mercado da suinocultura.
virei com prazer, né? Exatamente o que você disse. Nós estamos realmente, é nossa intenção provocar reflexões, certo? Nós estamos abertos ao debate, estamos abertos ao questionamento, de preferência refletido, né? Para que a gente vá crescendo juntos. Nós não somos donos da verdade, mas fazemos questão de debater baseado em fundamentos, fatos e dados, certo? E esse, Paula, é o desafio atual da Asceng, né? A gente está sempre renovando os nossos desafios. Nós temos um planejamento, um plano de longo prazo de análises, tá certo? De aprofundamento disso, mas eu queria colocar muito isso aqui para reflexão imediata daqueles que nos ouvem, daqueles que nos assistem, que é a gente ir descartando os mitos, tá certo? Que povoam a análise do mercado da suinocultura há muitos anos, tá? E uma coisa muito importante é que a gente seja capaz cada vez mais de aprofundar a análise. E eu vou separar um pouquinho a análise da torcida pelo preço maior, né? A análise, Paula, é aquela que permite a gente entender o que está acontecendo na alta, o que está acontecendo na baixa, que é diferente de estar sempre querendo impor o maior preço. Ninguém impõe preço. Ninguém, pessoal. Nem produtor, nem frigorífico. Preço é uma leitura de mercado. E quando a gente abre mão da torcida e consegue fazer análise, Paula, a gente acerta muito mais na média e no longo prazo, certo? Então, e aí todos ganham, porque a gente consegue capturar o máximo de valor para a cadeia no longo prazo. Então, esse é o grande desafio atual. Nós já chegamos até aqui, esse projeto da plataforma, na discussão desse jeito. Temos que abrir mão daquela análise antiga, baseada em torcida, baseada em eu acho, baseada em opinião. Todos devem dar opinião, de preferência refletida em cima de fatos, né? Então, nós vamos seguir, vamos estar sempre aqui provocando essas reflexões e ajudando nesse crescimento aí que a gente acredita que é bom para todo mundo. Maravilha! Termina agora o nosso AscengCast, o seu novo canal de informação da Associação de Suinocultores do Estado de Minas Gerais. Enquanto isso, continuamos conectados na internet. Siga-nos nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, @Asceng_MG, e no nosso Facebook, @AscengMG. Até o próximo AscengCast.